Se você já ouviu falar do caso Bob Dumber, sabe como o desaparecimento de uma criança pode virar um mistério sem fim, e como até os envolvidos mais improváveis podem estar escondendo algo. No mundo de Red Dead Redemption 2 temos um caso parecido, o sumiço da princesa Isabeau Catarina Zinsmeister, que chocou o Império Europeu e permanece sem solução até hoje. Mas e se eu te dissesse que o responsável por esse desaparecimento pode ser um dos personagens mais influentes e intocáveis de Saint-Denis? Hoje vamos explorar a teoria de que Angelo Bronte, o mesmo que se apresenta como um benfeitor à cidade, pode estar diretamente envolvido no sequestro da princesa. Com base em falas do jogo, pistas visuais, conteúdo cortado e até entrevistas com os próprios criadores, a gente vai remontar esse quebra-cabeça juntos. E olha, quanto mais você mergulha nessa história, mais ela deixa de parecer uma teoria qualquer e começa a fazer sentido. Mas antes de seguir, deixa eu te dar uma dica importante, especialmente se tu passa horas jogando ou trabalhando na frente de uma tela. O óculos Ascender da Avenir. Ele foi feito especialmente para proteger os teus olhos da luz azul dos monitores, reduzindo o cansaço visual e melhorando o conforto durante longas sessões de jogatina ou trabalho. Tu provavelmente já passou por isso, com os olhos ardendo ou aquela dorzinha de cabeça chata depois de muito tempo em frente à tela. Mas desde que eu comecei a utilizar o Ascender, isso virou passado. Agora eu trabalho o dia inteiro no computador sem sofrer com aquela vista pesada ou dor de cabeça. E o melhor de tudo, a Avenir preparou um desconto especial para os inscritos aqui do AEG. Um cupom com 40% de desconto válido só para quem comprar pelo link que tá aqui na descrição. Como dá para imaginar, o desaparecimento da herdeira da realeza do pequeno país da Europa causou uma grande comoção. A família em nenhum momento deixou de procurar pela garota e para isso usava métodos variados. Eles ofereciam recompensa em dinheiro para quem a encontrasse e sempre veiculavam notícias divulgando o sumiço de Isabeau em jornais dos Estados Unidos. A grande repercussão midiática que o caso da princesa teve fez muita gente acreditar que a história dela foi baseada em um caso real, o sumiço do garoto Bob Dumber. Assim como Isabeau, ele fazia parte de uma família muito poderosa e desapareceu na mesma época, entre o fim do século XIX e o início do século XX. As coincidências não param por aí, porque ambos foram vistos pela última vez na mesma região, no sul dos Estados Unidos. O Bob sumiu aos 4 anos durante uma pesca com a família, daí começou toda uma mobilização na mídia para encontrar o garoto. Alguns meses depois, um menino muito parecido com Bob foi encontrado no estado de Mississippi com um homem que dizia ser o tio do garoto. Ele então foi preso por sequestro e a criança ficou com a família Dumber. E assim continuou até o resto da vida. Porém, esse caso não tem o final feliz que você imagina. Em 2004, quando o suposto Bob já tinha até morrido, fizeram um teste de DNA e descobriram que, de fato, ele era sobrinho daquele homem e não o verdadeiro Bob. Ou seja, o paradeiro do Bob nunca teve um desfecho, porque o real garoto nunca foi encontrado, assim como a princesa Isabeau. Porém, ao menos no caso da princesa, essa realidade está prestes a mudar. Se formos observar com atenção o paradeiro da jovem monarca, chegamos a um nome que, à primeira vista, não parece estar diretamente ligado ao caso. Mas quanto mais avançamos na investigação, mais indícios aparecem, todos apontando para ele, Angelo Bronte. O Bronte é um empresário italiano que chegou a Saint-Denis há relativamente pouco tempo, e em poucos anos já havia conquistado um grau de influência impressionante na cidade. Apesar de estar envolvido em diversas atividades ilícitas, o fato de financiar a força policial e subornar os políticos locais o coloca numa posição praticamente acima da lei, intocável. Entre esses crimes, há um em especial que merece o destaque: o tráfico de pessoas. Como eu contei no vídeo sobre a história do italiano, nada acontecia em Saint-Denis sem a anuência de Bronte. Isto inclui o esquema de tráfico humano que operava nas sombras da cidade e que é denunciado pelo irmão Dawkins em uma conversa com Arthur Morgan. Ou seja, no melhor dos cenários, o Bronte era conivente com esse sistema, mas os indícios que o próprio jogo oferece indicam que a sua participação ia além da conivência. Ele estava praticamente envolvido na condução desse tipo de crime. Uma prova concreta disso está no episódio em que Jack Marston é sequestrado pelos Braithwaites e entregue diretamente a Bronte. Quando Catherine Braithwaite revela o paradeiro do menino à gangue Vanderland, ela afirma que o Jack poderia estar em Saint-Denis ou em um navio rumo à Itália. My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Either there or on the boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I
told you she was crazy. Essa declaração é praticamente uma confissão velada de que o Bronte estava envolvido em tráfico humano internacional. Um detalhe curioso é que depois de ser resgatado por Arthur, o Jack comenta que foi muito bem tratado por Bronte, demonstrando até um certo afeto pelo seu sequestrador e o chamando carinhosamente de Papa Bronte. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Is that right? Papa Bronte teach me lots of Italian words. Don't call him that. Esse comportamento do garoto indica que o Bronte sabia exatamente como lidar com uma criança, o que nos leva a crer que esta não foi a primeira vez que o italiano recebeu um menor de idade na sua casa. Muitos acreditam que parte da fortuna de Bronte vinha de um esquema de tráfico de pessoas, incluindo crianças, que eram enviadas para a Itália e outros países da Europa. No caso de Jack, isto não aconteceu porque Bronte tinha outros interesses. Ele enxergava no menino uma oportunidade de negociar com a gangue Vanderland, e por isso o manteve em Saint-Denis, o tratando com cuidado até que a troca pudesse ser feita. Mas e se a princesa foi apenas mais uma dessas crianças sequestradas por Bronte, e não teve a mesma sorte de ser libertada tão cedo quanto Jack? É possível que ele tenha raptado a garota diretamente, ou então a comprado, da mesma maneira que fez com o Jack, só que desta vez das mãos de Silas Crawford. Afinal, na loja de Silas, localizado em Van Horn, é possível encontrar um baú com as iniciais da princesa e o brasão da família real luxemburguesa. Seja qual for o caso, se ele foi o sequestrador ou apenas o comprador, o objetivo de Bronte era o mesmo: levá-la para a Itália, seguindo o mesmo caminho que o Jack quase percorreu. Mas nesse caso havia um problema: o desaparecimento da princesa teve enorme repercussão internacional. Seria extremamente arriscado levá-la até o porto sem que alguém a reconhecesse. É aqui que entra uma segunda possibilidade: o Bronte pode ter planejado comercializá-la, acreditando se tratar de mais uma criança comum, mas só depois percebeu que havia colocado as mãos numa figura da realeza. Temendo pelo medo de ser descoberto, o que resultaria não apenas na perda do seu status em Saint-Denis, mas também numa provável sentença severa ou perseguição internacional, o Bronte teria optado por uma alternativa mais segura: manter a menina em cativeiro e criá-la em segredo. Assim como fez com o Jack, ele teria oferecido à princesa uma vida confortável sob a sua custódia, não por generosidade, mas como uma estratégia para esconder um segredo que poderia destruir todo o seu império. Algo que reforça ainda mais essa teoria é uma nota publicada no jornal de Saint-Denis durante o 15º aniversário do desaparecimento de Isabeau. A matéria informava que a família real havia aumentado o valor da recompensa. De $100 a oferta subiu para 1.000. É aí que entra um detalhe intrigante: ninguém jamais tentou reivindicar esta recompensa. Vamos ser sinceros, qualquer pessoa que sequestrasse um membro da realeza faria isto com o intuito de extorquir dinheiro da família, negociando o resgate o quanto antes. Mas mesmo com o valor aumentado drasticamente, ninguém apareceu. Nenhuma tentativa de entrega, nenhuma pista concreta, nada. A explicação pode estar justamente no perfil de Angelo Bronte. Ele já era um homem muito rico e não precisava de dinheiro. Ao contrário, ele sabia que a sua boa reputação como benfeitor da cidade era muito mais valiosa do que qualquer quantia oferecida. Aceitar a recompensa poderia colocar tudo a perder. O Bronte sabia disso e por isto optou por manter o silêncio. Agora, saindo um pouco da narrativa do jogo e entrando nos bastidores de Red Dead Redemption 2, temos mais elementos que reforçam essa teoria. No ano passado, Roger Clark, ator que interpretou Arthur Morgan, revelou numa entrevista que a história da princesa seria melhor desenvolvida originalmente. Segundo ele, chegou até mesmo a gravar um diálogo encontrando Isabeau, mas esse conteúdo acabou sendo cortado do jogo final. The princess. You know, everybody thinks, you know, that you see that sign. I think it's in Van Horn, where the princess has been missing for ages and ages, and there's a reward if you find her. Well, I did dialogue where I found her, but as far as I know, that's never seen the light of day, and it's been since cut. Esta não é a única pista. O próprio Dan Houser, cofundador da Rockstar, confirmou em entrevista a Vulture que cerca de 5 horas de gameplay foram removidas da versão final. O motivo? Algumas missões teriam sido
consideradas supérfluas demais ou inviáveis tecnicamente. Certamente a missão da princesa estava entre elas, e não para por aí. Quando Red Dead 2 foi lançado para PC, dataminers encontraram nos arquivos do jogo um modelo de NPC com características físicas idênticas às da princesa, incluindo suas marcas de nascença no rosto. A diferença, ela já era uma adulta. Isto indica que a Rockstar pretendia revelar o seu paradeiro anos depois do seu desaparecimento. Mas o que mais chama atenção é como esse modelo aparece vestido, com roupas em perfeitas condições, peças refinadas, praticamente de luxo, ou seja, ela não estava em situação de abandono ou pobreza. Pelo contrário, parecia ter sido bem cuidada. E quem no mundo de Red Dead 2 teria poder, dinheiro e interesse em manter uma prisioneira da realeza em alto padrão sem levantar suspeitas? A resposta é clara: Angelo Bronte. No fim das contas, tudo aponta para ele como a mente por trás do desaparecimento da princesa. Sua rede de tráfico humano, seu histórico com crianças sequestradas, sua influência política, sua fortuna, tudo converge para esta conclusão. E mesmo o silêncio absoluto da cidade sobre o caso sugere que Bronte tinha poder suficiente para abafar tudo. Mas é claro, nem toda teoria vem sem os seus contrapontos. Para começar, a própria cronologia pode enfraquecer a ligação direta entre Bronte e o sequestro. O desaparecimento da princesa ocorreu em 1884, e o jogo dá a entender que o Bronte só passou a ter influência em Saint-Denis alguns anos depois. Isto indicaria que ele poderia não estar no país na época do rapto, o que o excluiria como autor direto do crime. Com isto entra a possibilidade de que o Bronte tenha adquirido a princesa de outra pessoa, como Silas Crawford, e apenas a manteve sob sua custódia quando já havia percebido a sua origem. Isso ainda o colocaria no centro da trama, mas como receptador e não como sequestrador. Outro argumento usado por quem defende essa visão é que Silas Crawford possuía provas físicas mais diretas. O baú com as iniciais da princesa e o brasão real estava na sua loja em Van Horn. Isso poderia indicar que o Silas era o responsável direto, tendo mantido Isabeau escondida por anos, talvez planejando vendê-la posteriormente ou até mesmo falhado em encontrar um comprador disposto a correr o risco. E há ainda quem acredite que a princesa pode ter sido sequestrada por criminosos independentes, como os Murphy Brood. Esse grupo é conhecido por sua brutalidade, canibalismo e isolamento nas montanhas de Roanoke Ridge. Durante a missão Esta é uma Terra dos Murphy, Arthur e Charles descobrem que os Murphy eram especializados em interceptar carruagens de luxo e aprisionar os seus ocupantes, como fizeram com a jovem Meredith Buckley, que é encontrada em estado de choque após dias de cativeiro. Isso mostra que o grupo tinha capacidade e padrão de ataque compatíveis com o desaparecimento da princesa, caso ela estivesse em viagem com sua comitiva no momento do sequestro. Esses pontos enfraquecem a teoria, mas não a anulam. Eles apenas lembram que nenhuma evidência concreta liga Bronte diretamente à princesa, e talvez por isso o mistério continue tão fascinante até hoje. Infelizmente, só nos resta especular, já que este conteúdo foi removido do jogo final. Quem sabe com o lançamento do GTA 6 a Rockstar finalmente decida lançar a tão esperada versão de nova geração do Red Dead 2, com suporte a 60 FPS e quem sabe até mesmo a adição desses conteúdos cortados. Não custa sonhar. Agora me diz, você acredita que o Bronte foi responsável pelo sumiço da garota? Ou será que tudo isto não passa de um grande devaneio criado pela comunidade? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. Neste vídeo eu me aprofundei mais nessa teoria específica do mafioso, porém se você está procurando por mais informações e outros pontos de vista sobre o desaparecimento da princesa, saiba que há uns anos eu fiz um vídeo especial sobre o sumiço da princesa Isabeau Catarina Zinsmeister aqui no canal. Apesar de ser um pouco antigo e estar precisando de um remake, esse vídeo é bem interessante pois traz uma investigação completa sobre o desaparecimento da monarca. O card para você clicar e assistir esse vídeo vai aparecer na tela daqui a alguns segundos, mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do AEG que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios, como acesso antecipado a novos vídeos, conteúdos exclusivos e a participação no sorteio mensal das canecas do AEG. O próximo sorteio é no dia 31 de maio, então caso tu esteja assistindo antes disso, saiba que ainda dá tempo de participar tornando-se um membro nível Cowpoke ou superior. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda a investigação completa sobre o sumiço da princesa. Na direita o vídeo sobre Angelo Bronte de suma importância para entender todo este caso. A gente se reencontra daqui a alguns segundos em algum desses vídeos, então um grande abraço e até mais. Tchau!